Vamos então dar início aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, e o tópico 4, os bons espíritas. Bom, essa recomendação de Kardec, na condição das grandes virtudes que servem não apenas àqueles que buscam o Evangelho de Jesus, mas principalmente aqueles que se colocam no dever da caridade, no dever missionário. Inclusive é o tema do estudo do próximo domingo. Nós falaremos do livro Consolador, né? Nada é por acaso, na mesma semana, o estudo do mesmo tema. Então Kardec procura traçar para nós quais são as características dessa perfeição pelo Evangelho de Jesus, o que vem a ser o homem de bem, associando principalmente a figura do bom samaritano, esse tópico dos bons espíritas, e por fim ele fala daquelas características gregas já trazidas principalmente por Sócrates e Platão, sobre o dever, a virtude, aqueles que são superiores, não por serem melhores, mas por estarem mais despertos à fraternidade, e os que são inferiores, aprisionados à ignorância. Nós, como seres ainda do mundo terreno, ou seja, aprisionados às provas da encarnação, e por fim, como cuidar do corpo e do espírito. Esse é um capítulo muito ligado à cultura grega. Corpo são, mente são. As grandes virtudes, como também falava Aristóteles, e todos aqueles grandes pensadores, missionários que vieram ali em cerca de 200, 300 anos no máximo, traduzir o conhecimento que ainda hoje é válido, que ainda hoje se aplica, e que a ciência e a filosofia não conseguem derrubar, conseguem apenas complementar, esclarecer, às vezes confrontar para depois ser derrotado, porque são argumentos perenes, argumentos que se sustentam no tempo. E argumentos esses também que Jesus fez questão de lidar e trazer para o povo judeu da sua época. E qual é a diferença central falando sobre isso, né? Os judeus não tinham a herança da tradição grega, embora eles sofressem influência dos gregos, porque os gregos eram grandes comerciantes e eles, como se fossem os americanos de hoje, digamos assim, no sentido do comércio, né, de ter a língua internacional. O grego era a língua internacional do conhecimento e do comércio, como é o inglês, e portanto, eles viajavam naqueles arredores também, chegando à costa de onde hoje é o Líbano, a Síria, aquele trecho da faixa de Gaza, para alcançar então a Palestina, né? A Palestina naquela época tinha uma pequena faixa no Mediterrâneo, mas os portos mais utilizados eram desses locais que eu falei para vocês, principalmente o porto de onde era a Fenícia, pegava uma boa parte dessa costa. Então os gregos iam lá. Mas quais eram os gregos que ali compareciam? Eram esses comerciantes, eram esses navegadores, e não os filósofos, né? Os filósofos ficavam mais próximos das ilhas propriamente, ou da parte de terra, onde hoje é Atenas e a antiga Macedônia, né? Depois também num pedaço da Itália. Então, geograficamente, os judeus não tinham assim muito contato com a cultura grega. E como eles eram muito fanáticos à sua própria religião, à sua própria cultura, eles também não se influenciaram por esses povos. Eles foram mais influenciados por aqueles povos onde eles foram levados como prisioneiros, eles ficaram exilados. O Egito, a Babilônia, né, a Síria, então na Mesopotâmia, eles sofreram bastante influência. Mas o período grego que eu estou me referindo, ele é aproximadamente 500 anos antes de Jesus. E logo depois veio o Império Romano. Então, com essa dominação romana, os gregos, eles foram filtrados, digamos assim, pelos romanos.
Os romanos é que espalharam esse conhecimento no mundo. Então, nesse período que Jesus veio, falava-se muito o grego no comércio, mas falava-se principalmente o latim por conta dos romanos. Então, era comum as pessoas serem bilíngues, aliás, trilíngues. Falavam a sua língua natal, falavam o latim por conta dos romanos e falavam também o grego, né? Mas da onde vem essa virtude? Então, assim, os romanos tiraram dos gregos mais a parte da estrutura do direito, da organização, porque esse é o grande legado da cultura romana, é como organizar a sociedade. Aquilo que os romanos chamavam, que os gregos chamavam de polis, né? Que era a cidade-estado. Então, a Roma, quando chega na Judéia, leva a organização. Vai dizer, olha, tem uma hierarquia, nós vamos fazer estradas, nós vamos fazer aquedutos, nós vamos organizar vocês politicamente, vocês podem seguir a religião de vocês, os costumes, desde que não firam esses padrões de civilidade, digamos assim, né? Então, Roma foi a grande responsável, a catalisadora de levar aquele mundo do mar Mediterrâneo o conceito de civilização e organização de Estado. Mas, quando se falava de filosofia, esses preceitos eram discutidos lá, na capital de Roma, né? E os seus grandes generais, etc., também discutiam, mas eles não achavam que os outros povos estavam à altura desse conhecimento. Pilatos narra isso em seus escritos e outros romanos que também falam sobre aquele período. Eles olhavam os judeus como um povo muito rústico, muito bruto e muito analfabeto, que era verdade, né? Com quem eles tinham muita dificuldade de lidar, eram muito rebeldes, eles tinham muitas milícias, né? A gente sabe disso por conta de Barrabás, mas havia um movimento muito intenso ali entre os judeus contrários ao domínio romano. Os judeus nunca se conformaram com nenhum povo que tivesse ali os controlando, os dominando e etc. Então, os romanos eles ficavam muito atentos a isso. E é por isso também que os sacerdotes conseguem convocar Pilatos a um julgamento de Jesus, porque eles alegam falsamente que Jesus era um desses revolucionários que então buscava tornar-se rei de judeus contra César, contra Tibério. Bom, esse era o contexto ali para a gente entender. Então, quando a gente fala sobre virtudes, Jesus procura resgatar, sem falar dos gregos, sem falar dessa tradição filosófica, até mesmo comum no Oriente, ele procura fazer ascender dentro do conhecimento mosaico, dentro da tradição judaica, vamos dizer assim, a virtude esquecida. Lembre-se que quando ele quer dar o maior exemplo da fraternidade, ele fala de um samaritano. O samaritano, ele era semita também, portanto descendente de Abraão, mas eles eram inclusive de uma das tribos de Judá, eram 12 tribos, né? Judá sempre se considerou a tribo principal, né? A Samaria era uma outra tribo, considerada de menor relevância e importância. Eles brigavam, os judeus, portanto da tribo de Judá, acreditavam que o local sagrado era onde ficava o templo de Jerusalém, né? Aquele monte onde até hoje tem lá ainda as ruínas, e tem uma mesquita muito bonita, com um domo dourado. Quando vocês veem fotos de Jerusalém, vocês veem um domo dourado ali, né? Ali tem uma mesquita exatamente construída onde era o templo de Jerusalém. Então, para os judeus da tribo de Judá, Jerusalém era o local mais importante. Já para os samaritanos, o local mais importante era onde, entre aspas, Deus fala com Jacó. E Jacó manda, no meio do deserto, que não havia água nenhuma naquele local, construir um poço. E dali sai uma fonte inesgotável de água. Então, para eles, aquele era o local sagrado. Enfim, Jesus usa o exemplo, portanto, daqueles que seriam, vamos dizer assim, os inimigos
da tribo de Judá, né? Os inimigos dos judeus, para dizer, olha, aquele que vocês chamam de inimigos, aquele com quem vocês têm desafetos, com quem vocês costumam ter contendas, eles são um exemplo da fraternidade, porque eles não abandonam os estrangeiros que estão necessitados, doentes, assaltados nas ruas, etc., precisando de amparo. Enquanto vocês não atendem, não socorrem os outros estrangeiros. Vocês seriam talvez capazes de socorrer os próprios judeus, mas não um estrangeiro. Mas aí Jesus, assim, ele é muito sagaz. Então ele assim, primeiro ele diz, olha, ele é um estrangeiro socorrendo um judeu. Mas antes ele fala assim, mas passou ali um sacerdote, e o sacerdote viu que era um judeu caído. E ele disse assim, não, eu tenho os meus afazeres no templo, outros hão de cuidar deste, não cabe a mim cabe cuidar do templo. E passa reto. Aí vem um outro que esqueci o nome agora, de uma daquelas organizações ali judaicas, né, próximas do templo, né, e aí o papel deles era fazer a limpeza e organização, porque o templo de Jerusalém até hoje é assim. Você tem as famílias tradicionais, que cada um cuida de uma coisa. Então um cuida do dinheiro, outra cuida da administração ali, outro cuida do trabalho de sacerdócio, místico, etc., né? Eles se dividem ali em famílias importantes, tradicionais de poder. Aí então passa esse outro, ele tinha que fazer as limpezas, né? Tinha que fazer os rituais, os procedimentos. Ele já tinha feito. E se ele tocasse num estrangeiro e numa pessoa caída, doente, ele ficaria impuro. Imagina, né? Então ele diz, não, eu não posso, porque eu não posso me tornar impuro, eu estou indo para o templo, também não atende. Então Jesus provavelmente ele citou vários, né? A Bíblia, o Evangelho ali traz 3 exemplos, mas deve ter sido vários. Só o estrangeiro que fez. Então, para falar da virtude, Jesus recorre aos estrangeiros, aos gentios, né? Ou aqueles samaritanos. Jesus também, quando fala da fraternidade, na própria casa, ele fala daquele que era o filho pródigo, né? E do pai acolhedor que perdoa, né? E aí ele usa a figura do pai. Por quê? Porque para os judeus, o pai representa a virtude. A sociedade judaica é uma sociedade patriarcal, né? Eles respeitavam a figura masculina e mais velha, idosa. Então, o que o pai quer, o desejo do pai é a ordem, é a vontade. É uma sociedade extremamente machista. Então, Jesus recorre ao artifício dessa crença deles, esse dogma que eles têm, para dizer, tá bom, vocês gostam do pai, o pai é uma figura importante, então, mas também o pai não precisa ser arbitrário, não precisa ser rancoroso, não precisa ser vingativo. O filho pródigo deve ser também acolhido. E é grande o pai capaz de perdoar, né? Então Jesus vai também buscar essa virtude naquele que representa um papel de grande importância ali. Depois Jesus vai desconstruindo algumas crenças dele, muito procedimental. O judeu, hoje é diferente, mas naquela época o judeu se atentava muito a procedimentos. Ele era muito cheio de ritualísticas, né? A cada 3 horas ele tinha que fazer as oferendas, as preces dele, ele tinha que fazer as limpezas com a água nos momentos específicos. É muito curioso, porque ele só lavava a mão direita, né? Ele não lavava isso. Qualquer dia eu conto para vocês, não vou falar para ficar aqui na gravação, porque é uma coisa muito feia, muito suja, né? Mas ele lavava a mão direita e ele lavava os pés, porque ele andava descalço ou de sandália, então ficava muito sujo, né? Mas tinham outros que não, que se lavavam inteiro e tal, tinham mais higiene. Mas nesses rituais todos, era um ritual, vamos dizer assim, trazido desde a época de Moisés, provavelmente criado para ser algo sanitário, né? Não era uma coisa religiosa, era para criar o costume de saúde pública. Dizer, se limpem, se lavem, tenham higiene, né? E também até os alimentos, não pode comer porco, né? Tem uma série de coisas que eles falam. Por quê? Porque o porco, ainda mais naquela época, tinha inúmeras doenças que ele trazia e contaminava e podia exterminar aquele povo. Então tem uma série de tradições, tanto na alimentação, quanto na higiene, quanto nos procedimentos judaicos, que são muito associados à organização social, diferente dos gregos e dos romanos. É um costume deles.
mas que para os judeus daquela época se transformou numa ritualística religiosa, né? Virou um procedimento complexo, árduo, e que só os muito ricos ou muito poderosos podiam se permitir não seguir. Isso é tão grave que no sábado, que eles preservavam o sábado, porque Deus, segundo a tradição judaica, criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, 6 horas da tarde, que era quando começava o dia judaico, né, quando o sol se punha, então começava o dia, a partir dali até 6 da tarde do sábado, não se podia fazer nada, nem carregar nada. Tá? Então tem um monte de coisa assim, porque o próprio sacerdote não pode carregar alguma coisa, as mulheres não podiam cozinhar porque era trabalho. E aí Jesus começa a criticar isso de uma forma muito sagaz, assim, muito bem elaborada, porque ele sabia que tinham várias pessoas observando ele, olheiros do templo de Jerusalém, dos sacerdotes, e que buscavam um pretexto para prendê-lo, né? Mas ele vai colocando em xeque. E um dos episódios, que até foi retratado naquela série que fala sobre Jesus, The Chosen, né? De uma maneira muito interessante, assim, os apóstolos, os discípulos caminhando, né, pregando, curando doentes, etc. e tal, estavam todos muito cansados, e num sábado eles adentram umas plantações e colhem ali alguns frutos, né, algumas azeitonas, algumas coisas para eles poderem comer, e são pegos em flagrante. E aí aqueles que eram olheiros dos sacerdotes começam a criticar. Então veja, as virtudes, né, segundo os gregos, elas estão relacionadas ao esclarecimento. Então você tem um estudo, exatamente o que prega o Espiritismo, Kardec, você tem que estudar, compreender, exercitar o seu raciocínio, a sua mente e a sua ação. Então ela é uma somatória, né, do estudo e da prática. Mas primeiro vem o estudo, ou seja, a compreensão sobre isso. Para os judeus, como havia um estado de ignorância em que o conhecimento ele era detido apenas pelos sacerdotes, ou seja, por aqueles que estudavam e que tinham poder e autorização para estudar, então a esses é que cabia o esclarecimento. Então é bem diferente. Então o judeu ele acreditava no que o sacerdote falava e o que eram os costumes pregados ali. Já os romanos e os gregos, não, eles sabiam que eles podiam questionar, inclusive, o procedimento. Não havia um dogma. Se o procedimento estava vigente, estava em vigor, é porque ele deveria se provar necessário. Então, há uma diferença muito grande. Os romanos tinham uma superstição em relação aos seus próprios deuses, mas que aí não era parte do procedimento civil. Eram as oferendas e os sacrifícios que eles faziam, pensando, então, que se eles pudessem agradar a esses deuses, eles evitariam maiores males. Mas no dia a dia, na sociedade romana, de um modo geral, naquele período de Júlio César, eles tinham um comportamento cheio de virtudes, né? Depois foi se depravando. Mas eles tinham comportamentos cheios de críticas, de estudos, de virtudes, tal como os gregos tinham também. Ninguém era perfeito, né, gente? Mas assim, comparando uma sociedade bruta, ignorante, machista, dogmática, fanática, como era dos judeus na época de Jesus, os romanos, em termos de conhecimento, sabedoria, estavam muito à frente. Não dá nem para comparar, né? Tanto que o maior legado que nós tivemos dos judeus é o cristianismo. Assim, a moral cristã, ela sintetiza tudo o que nós fazemos hoje. Nós, mesmo que alguém diga, eu não sou cristão, é levado pelo comportamento cristão. Os ensinamentos de Jesus influenciaram o mundo inteiro. Todas as partes do mundo são influenciadas. Mesmo que a pessoa que seja um cientista ateu, né? Ele tem um comportamento moral influenciado por Jesus, onde se busca a fraternidade, onde se busca o perdão, onde se busca ter um comportamento correto, se busca a verdade e assim por diante. Isso está na síntese do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente fala sobre o espírita, né, os bons espíritos, quem são os bons espíritos? São aqueles que buscam o conhecimento e a prática do bem. Eu diria até mais. O autoconhecimento, que Sócrates já puxava para isso, então, o autoconhecimento
o conhecimento, que Platão incentiva mais, junto com Aristóteles, e a prática do bem, que é o exemplo vivo de Jesus. Isso está até sintetizado pela Sheliana, que é aquela extraterrestre que acompanha a Mônica de Medeiros no canal do Consolador, que vocês devem ouvir e conhecer também. Mas a Sheliana não inventou isso, né? Está lá no Evangelho e estava já entre os gregos, né? Então, o Espiritismo, ele representa essa mesma síntese. É claro que no Evangelho, Kardec preferiu dizer: amai-vos, pelas palavras do Espírito de Verdade, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, assim, a prática do amor e o conhecimento. Só que por trás desse amai-vos, há um trocadilho, que só entende quem vai buscar isso na filosofia. Porque a palavra filosofia é amor à sabedoria. Então, quando o Espírito de Verdade diz amai-vos, ele diz também amai primeiro o conhecimento. Ele não está dizendo amai simplesmente ao próximo, sabe? Ele está dizendo, e Jesus diz isso, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo com si mesmo. Quando Jesus diz amar a Deus, é amar no sentido também do conhecimento. Buscai a Deus. Conheçam a Deus. Procure entender o que é Deus, né? Que é Deus, não o que, porque não é uma pessoa, como diz Kardec, que é Deus, né? Que coisa é essa que é Deus? É uma energia, é uma força, é uma fonte criadora, primária, né? Aristóteles dizia assim, é a causa sui. O que é isso? A causa primeira, a causa primordial. Porque se você olhar, todas as coisas têm uma causa. Nós aqui existimos porque os nossos pais um dia foram lá e nos fecundaram e nos tornaram crianças, bebês, e nós estamos aqui. Mas alguém fecundou os nossos pais, foram os nossos avós, né? Alguém conseguiu, as abelhas fecundam, disseminam o pólen entre os vegetais, né? Então nada é por acaso. Os minerais, eles são frutos de grandes movimentos moleculares, de forças químicas da natureza, e assim por diante. As órbitas dos planetas, a ciência investiga isso, né? Chega num ponto em que a ciência diz, olha, daqui para trás eu não consigo dizer quem criou, né? Uma das teorias da criação, que é o Big Bang, diz assim, não, um dia explodiu tudo e tal, e se fez o mundo. Aí a gente diz, tá bom, mas quem deu esse impulso para o Big Bang? Né? Inclusive, vários cientistas dizem que o Big Bang é a prova da existência de Deus, porque quem criou o Big Bang? Então, para alguém ter criado, existe algo antes do Big Bang. Então, essa discussão, esse fenômeno, não importa a resposta, né, por enquanto. Importa é a investigação. O próprio Sócrates, que é o espírito mais citado, o autor filosófico mais citado por Kardec, né, junto com Platão, ele diz, o conhecimento é absoluto. Ele é impossível. Mas o fato dele ser impossível não significa que a gente não deve buscar o conhecimento. Então, amar a Deus, amar ao próximo, ou amai-vos e instruí-vos, é a complementação do amor à sabedoria, da filosofia que os gregos também trouxeram, né? E esses mesmos gregos que diziam, amar não é um verbo intransitivo, né? No nosso português eu diria assim, você precisa de algo para amar. Você não consegue amar, eu amo. Amo o quê? Você precisa amar alguma coisa. Você não pode dizer, eu amo. Você pode dizer assim, está chovendo. Está chovendo é algo intransitivo. É algo que não depende de nada. É uma figura que existe numa condição específica, né? Não há alguém chovendo, né? Está chovendo. É da natureza chover, né? Mas quando você diz amar, você tem que colocar sempre um pronome e depois um objeto desse amor, né? Então se diz assim, eu amo, ou fulano ama. A humanidade é capaz de amar. Ama quem? A alguma coisa. Então você precisa amar. Jesus diz, amar a Deus. Amar ao próximo. Aí ele diz assim, mas e eu? Como a si mesmo. Então, vejam, Jesus tem muito 3. Semana passada veio uma mensagem falando do 3 e do 9, né? Psicografada. Jesus, ele tem muita referência a esse 3 e a gente vai ver também muito a esse 9, né? Ele é o princípio e ele é o fim. Ele fala assim, do grego, eu sou o alfa e o ômega, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, seria o A, e o ômega seria o nosso Z,
né, a última letra do alfabeto. Então eu sou o início e o fim. Vocês lembram da música de Raul Seixas, que fala disso também, né? Então esse conhecimento para os judeus já estava lá no Velho Testamento, mas estava escondido, porque para os judeus importava mais o efeito heróico que a Bíblia traz. Há um escritor americano que diz assim, olha, se a gente fosse seguir a Bíblia ao pé da letra, a humanidade ia ser destruída, porque ali é um código de guerra. É um código de destruição, só há desavenças, só há desentendimentos. Sim, se você for olhar a Bíblia como um texto literário, como a saga épica do povo judeu, ela é tão destruidora como é a Ilíada de Homero. Então, e aqui também eu quero fazer um paralelo, desculpe se eu estou filosofando muito, mas é porque a gente precisa entender o Evangelho segundo o Espiritismo por essa ótica de Kardec, e ela é uma ótica grega, né? Antes de ter os socráticos, os filósofos socráticos, o que ordenava a sociedade grega eram os textos épicos e as tragédias. Então, o livro de A Ilíada e a Odisseia de Homero, que fala da guerra de Troia, vocês conhecem todos por causa do cavalo de Troia, né? Era aquilo que baseava o elemento grego principal. E que elemento é esse? A guerra. Então você vê, as duas principais cidades-estado eram cidades que se defendiam das invasões, porque a Grécia era no meio do Mediterrâneo. Imagina naquela época, você ter ilhas no meio do Mediterrâneo, o tempo inteiro sendo combatidas, e precisavam viver do comércio, né? O que havia de riqueza estava ali no eixo da Grécia e no eixo da Turquia, do outro lado, hoje Turquia, né? Naquela época não era Turquia. Então, o percurso marítimo era onde circulava o dinheiro. Então, até a vinda desses filósofos, né, o conhecimento que prevalecia eram os mitos, as tragédias, as histórias do teatro grego e essa condição de épica, de epopeias, né? Quando vêm os gregos, filósofos, eles começam a dizer, olha, isso tudo é muito bom, isso tudo é muito importante, mas a gente precisa traduzir isso em conhecimento, não pode ser só história, não pode ser só narrativa. Nós temos que colocar isso também em prática e questionar essa organização. Então, o ponto que os judeus estavam na época de Jesus era similar, vamos dizer assim, 500 anos atrasados em termos de organização social em relação aos gregos, porque os gregos já haviam despertado para o conhecimento e os judeus não. Então Jesus vem mostrar o conhecimento e vem fazer isso sem nenhuma grande preleção, sem nenhum ensinamento, não escreveu livro, não fundou nenhuma academia, não fundou nenhuma escola. Ele falou assim, não gente, vocês vão aprender comigo na prática, né? Vem comigo, bora caminhar. E caminhava, e caminhava, e caminhava, e em cada vilarejo ele mostrava, ó, a caridade é assim que se faz, né? E é assim que se reza, e é assim que se desprende do mundo, é assim que se ama, é assim que se perdoa, é assim que se pode viver feliz. Então, o ensinamento de Jesus, ele é a síntese irretocável dos nossos tempos, eu diria que provavelmente de todos os tempos futuros, porque é a fraternidade universal. E aí, ser bom espírita passa por esse meio de virtude. Então não é um manual. Quem procura um manual no Espiritismo, desculpe, não vai encontrar. E se alguém escreveu o manual de virtudes, estará errado. Estará indo contra o Evangelho de Jesus. Qualquer manual de virtude, gente. Qualquer. Por quê? Porque Jesus não fez um manual. E ele não quis um manual. A lei divina parte de onde? Do coração. Parte da fraternidade. Parte da busca do aprendizado. Porque se tivesse um manual definitivo, nós todos seríamos reprovados. Porque nós todos somos imperfeitos, nós todos somos falíveis, nós não temos condição de garantir sempre o mesmo comportamento. A gente promete e a gente quebra a nossa promessa. E Jesus entende isso como um processo. O grego entendia isso como um processo. O grego não tinha a pretensão da perfeição. Sócrates diz isso no julgamento. Vocês estão me julgando por eu ser imperfeito? Ora, mas eu só posso dizer que eu sempre disse que eu nada sei. Não são vocês que me dizem que eu estou errado e que eu erro. Sou eu dizendo, eu nada sei. Eu só sei que eu nada sei. E vocês estão me condenando por isso. Vocês me estão condenando porque eu digo para vocês que vocês também nada sabem. Que vocês são ignorantes.
e que, portanto, vocês deveriam buscar o conhecimento, aprender alguma coisa. Mas vocês insistem em permanecer na ignorância. Isso é só uns 500 anos antes de Jesus. Jesus vem e diz a mesma coisa. Pilatos diz para ele: você é o rei dos judeus? Ele diz: você que está dizendo, não sou eu. E aí ele diz: porque eu vim aqui dar o testemunho da verdade. Olha o que Jesus diz para ele: você é o rei dos judeus? Não, você que está dizendo, eu vim dar o testemunho da verdade. Aí Pilatos vira para ele e fala assim: mas o que é a verdade? E vira as costas e vai embora. Nem espera a resposta. Fica no silêncio, fica no vácuo. Né? Fica no vácuo. Então, Jesus veio trazer a verdade. Qual é a verdade? A verdade é uma palavra escrita? Não. A verdade é o processo do conhecimento. Por quê? Porque a verdade é inatingível, mas no processo do conhecimento a gente vai se convencendo. Ah, isso aqui é verdade. Eu não sabia antes. Agora eu entendo. Né? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente compreende as verdades da vida. E a gente muda a maneira de amar. A gente, quando olha para um neto, a gente não cria igual criou o filho. Mas a gente estava convencido que no filho a gente tinha todo o conhecimento para ser mãe e para ser pai. Né? E quando a gente era filho, a gente dizia assim: meu pai e minha mãe não sabem nada, eu é que sei. Eles não sabem nada. Né? Então, o conhecimento, ele transmuta. Entende? Como também as nossas relações. A gente vai aprendendo com os erros que a gente comete. Com os erros que as pessoas cometem com a gente. Então, ao invés de se lamentar das traições, dos problemas, das crises, das perdas, das doenças, tenha ali um conhecimento sobre o amor, sobre a forma de amar essa sabedoria. Essa sabedoria que ela é impermanente. O conhecimento é impermanente. Mas ele existe uma palavra assim bonita para isso, tangível. Ou seja, você consegue alcançar esse conhecimento no limite do que você pode agora. Pegue esse conhecimento que você pode, abraça ele e pratique esse conhecimento. Ah, mas é pouco, é insuficiente, é imperfeito. Tudo bem, não tem problema. Imagine se, para que alguém pudesse tocar um instrumento, ele primeiro precisasse ser um virtuose. Aqueles que ensaiam durante mais de 10 anos, 8 horas por dia, qualquer instrumento para tocar absolutamente bem. Então, nenhum de nós poderia tocar um instrumento. Nós não poderíamos assistir nenhum show desses que estão aí na internet, desses que estão aí nas redes sociais, desses que estão aí nos aplicativos, porque essas pessoas, me desculpem, não são virtuosos. Eles são ignorantes musicais, muito longe de qualquer virtuoso. Quando você compara com um grande músico, um grande compositor, as pessoas que fazem sucesso não chegam nem perto. No entanto, é o que eles podem fazer. É o que está ao alcance deles. E nós, como somos também ignorantes, admiramos, dizendo: aplaudimos, olha, parabéns, música sensacional, me animou, me deixou feliz. Ok, porque é isso que nós podemos alcançar. Nós não somos virtuosos. Virtuosos vem de virtude. Então Jesus não diz assim: sede perfeitos e depois saiam pelo mundo. Não, ele diz: sede perfeitos, ponto. Busque aí a perfeição tangível, palpável. É o que você pode fazer. É o agora. É o agora. O Betinho diz assim: quem tem fome tem pressa. Não dá para esperar sabedoria para poder fazer caridade. Não dá para esperar ter riqueza para poder distribuir recursos. Não dá para ter a aposentadoria para poder disponibilizar o tempo. É com o que a gente tem agora, é o abraçar o instante. Então, ser um bom espírita é fazer, antes de mais nada. Ah, mas eu não sei direito, eu vou errar. Você vai errar. Ah, mas eu sou médium, mas eu não tenho a capacidade aqui eu não sou desenhista, eu não sou um bom escritor, então eu não escrevo, eu não faço mensagem espírita, eu não desenho, porque, entre aspas, se escondendo, eu não sou digno. Não sou digno? Toma vergonha na cara, porque o Espírito não procura o perfeito para fazer isso, ele procura o disponível, é o médium que se propõe ao trabalho. O próprio Espírito vai lapidar a mediunidade, o próprio Espírito é que irá auxiliar o médium a alcançar o seu caminho do progresso e do conhecimento. E graças a Deus nessa casa, sempre o Idu, com Dona Paula,
trouxeram essa disponibilidade, sem julgamento de médium nenhum. Dona Paula sempre disse isso, olha, eu respeito qualquer mediunidade. Mesmo que eu não entenda o que esteja acontecendo ali. Se a vibração estiver positiva, a pessoa pode fazer o trabalho que ela quiser. Por quê? Porque cabe a nós o aprendizado. Vai saber se não é esse orgulho, essa vaidade, esse medo que nos impediu durante encarnações e encarnações de executar o trabalho. E que agora a gente engasga aqui ainda na garganta pensando, não, mas eu não sou digno. Eu não mereço, eles já que são. Olha aqueles médios ali, que maravilhosos, eles têm talento, eles sabem desenhar, eles sabem escrever, falam bonito, etc. e tal. Né? Agora, cada um que fala isso, mal sabe a trajetória desses próprios médios, dos garranchos da vida e do início e dos erros da aprendizagem. Né? Quantas vezes eu assisti Dona Paula, olhando desenhos feitos na mesa, e ela no final da reunião falava assim, negativo, negativo, negativo. E de vez em quando ela zombava de mim, perguntava assim, gostou? Eu falei, é lindo, Dona Paula. Eu falei, é negativo. Ele dizia assim, né? Por quê? Porque a mediunidade, ela não estava criticando porque era negativo. Ela estava dando vazão. Porque aquele espírito primeiro ia fazer o que ele sabia fazer. E o médium também, na vibração que ele estava. Se ele só sabe fazer o negativo, ele vai fazer o negativo. Agora, esse negativo fica aqui. A gente elimina. A gente não vai divulgar para o mundo algo que seja negativo. Às vezes a gente começa a receber mensagens dolorosas, mensagens de sofrimento, mensagens de pedido de apoio, de socorro. Por quê? Porque tanto o médium quanto o espírito que chega estão nessa vibração, estão nessa necessidade de fazer isso. E às vezes até o médium, ele acaba dizendo coisas que ele não seria capaz de dizer, de pedir ajuda, enquanto o espírito pede por ele. Porque dentro do próprio médium há uma tormenta, há um sofrimento, um socorro necessário que está no seu inconsciente, mas ele não consegue verbalizar. E aí o Espírito vem e diz, por favor, me ajudem, me perdoem. Então essa palavra escrita ali na psicografia tem muito do inconsciente do médium. Tem muito da tradução do que o médium precisaria dizer, precisaria colocar para fora. E não é um julgamento sobre beleza, sobre perfeição. Eu acho sim que os médiuns têm o dever de aprender a estudar também o português, não só o espiritismo. Porque se nós não tivermos na nossa mente a capacidade de transcrever corretamente, o espírito vai falar errado. E não coloque a culpa no espírito, não. A culpa é nossa, como médium, de não saber cuidar da língua que nós falamos. Ou, se nós como médios pudermos aprender os instrumentos, como o desenho e etc., tentar evoluir nas técnicas, quanto melhor. Porque facilita muito o trabalho do espírito que se achega. Né? E é por isso também que na tradição espírita se recomenda, por exemplo, que o médium no dia de trabalho se preserve até na alimentação. Porque se ele chega aqui, depois de uma feijoada, qual é o espírito que vai conseguir se acoplar nele de alguma forma, se aproximar ou tentar canalizar com aquelas emanações todas, né, de gases fluindo, de sensação de cansaço, de mal-estar, de peso dessa digestão que não termina nunca, né? Então a gente precisa se abster de alguns alimentos pesados, preferencialmente se abster da carne, né? Diz a tradição que a gente deve se abster do sexo. Quando se fala sobre sexo, é pela questão da energia, mas é principalmente pelo sexo equivocado. Porque eu vou dizer o seguinte, o sexo amoroso, e eu vou dizer isso aqui, está gravado publicamente, o sexo amoroso não é um canal de perda de energia, é um canal de equilíbrio de energia. Né? Agora, deve-se manter algum intervalo mínimo, porque fisicamente, depois do sexo, você demora também para a reposição. Mas não é essa coisa fanática que eu vejo alguns espíritos dizendo. Aí, por exemplo, na véspera da reunião, ele vai lá, não come carne, não bebe, não fuma, não pratica sexo, só que depois de quarta até segunda está tudo liberado. Gente, o que adiantou? O que adiantou? Isso não é ser bom espírito. Isso é o judeu fanático daquela época de Jesus. Né? Vai lá, faz as oferendas no templo e acha que o resto está tudo certo. Ou os cristãos fanáticos da Idade Média, que iam lá, faziam toda a maldade do mundo, e depois chegavam para o padre e diziam, olha, pequei, me perdoa. Quanto é que custa? Porque tinha que pagar, né? Então vai lá, paga aí o sacramento da missa, o sacramento do batismo, da crisma, pagar a reforma da igreja, doa não sei quanto, está perdoado, você comprou sua salvação.
Ele voltava e pecava de novo. Aí ali voltava e comprava de novo, perdão. Nós ainda estamos presos nisso. O que o Espiritismo fala é a reforma íntima. Então não é para terça-feira você estar bem como médium, é para sempre. Vai aprendendo aos poucos, vai se modificando e vai respeitando essa relação com o espírito que se aproxima de você. E tem outra, às vezes o médium espera receber logo de cara Bezerra de Menezes, gente. Já tem um monte de gente aí psicografando Chico Xavier. Coitado de Chico, Chico tem tanta coisa fazendo na espiritualidade. Ele já deixou tantos livros, escreveu mais 500 livros, tem mais outros 100 para ser publicados. Você acha mesmo que ele está preocupado em passar a psicografia? Você acha mesmo que agora a ocupação principal dele é ficar atrás de um médium, ensinando o médium a psicografar? Quando Emmanuel estiver na fase de colocar, ok, está no pacto deles, mas por enquanto ele está descansando, entre aspas, né? Está fazendo outras coisas. Ele não está fazendo psicografia. O Chico Xavier não é só um médium de psicografia. E com o Chico, vários outros. Porque às vezes o médium espera receber grandes autoridades, pessoas famosas. Tem um canal agora que está circulando muito no YouTube, só tem personalidade, só tem gente famosa. Mas eu rio, porque assim, é político. Eu falo assim, coitado, esse ainda está lá no umbral denso. Não dá nem para ele pensar em escrever carta, gente. E já estão achando que ele está mandando psicografia, né? Então, é assim, e os espíritos ficam encantados com isso. É artista, cantor, político. Eu falo, gente, o que é isso? Então, é todo mundo importante, né? Assim, e mais, como se eles fossem grandes reveladores. E o mais incrível é que eles falam mal dos outros. Aí ele vem e diz assim, não, eu vim aqui trazer a grande revelação, porque fulano, aquele político, ele vai ser condenado, ele tem até o ano tal para fazer tal coisa. Ele vai ter que o quê? Gente, falamos tanto de falsos profetas, né? Que mediunidade é essa? Então, isso é ser um bom espírita? Não. O bom espírita precisa do conhecimento. A maior virtude é o conhecimento. A maior virtude, desculpe, vou corrigir, é buscar o conhecimento. Não é ser sábio, mas ser disciplinado na busca pelo conhecimento. Incessante, incessante. Tudo é conhecimento. Preste atenção no que você fala, naquilo que você escuta, naquilo que você se coloca como ambiente, no que tentam induzir a você como verdade. Vejam as verdades que o mundo tenta reescrever, reeditar. Os livros que tentam cancelar. Gente, eu não aguento mais isso, que cancelam de autor importante. Eu fico pensando assim, mas que autoridade tem essa pessoa para fazer o cancelamento? Qual é o grau de evolução, de sabedoria, para que ela se declare como autoridade do cancelamento, né? E o que bem isso traz para a humanidade? Ao invés dela tentar dizer, leia com julgamento crítico, ok, isso eu vou concordar, porque cada escritor tem a sua época, cada escritor tem a sua cultura, a sua tradição, e ele também é falível, ok, leia com discernimento, faça a sua seleção, a sua crítica, adapte o pensamento para a atualidade, mas daí cancelar o conhecimento? Vai sobrar quem? Quem é que vai sobrar? Qual é o ser perfeito, inabalável, que vai trazer uma grande revelação? E aqui eu me lembro de Gandhi, quando falava para os hindus, para os indianos, né? O maior texto escrito, trazido para a humanidade, é as Bem-aventuranças. Imagina o choque dos indianos, porque ele estava falando de um texto judeu, um texto que era de Jesus, e que foi psicografado, porque Jesus já tinha morrido, Jesus não escreveu, quem escreveu foram os apóstolos, na sua memória, daquilo que ficou registrado na sua mente sobre os ensinamentos de Jesus. Portanto, é uma forma de psicografia, uma psicografia gravada na intuição e na memória, na lembrança daqueles apóstolos, né, daqueles discípulos que foram transcrevendo essas mensagens. E Gandhi diz isso. O maior texto trazido para a humanidade é das Bem-aventuranças. Então ele teve coragem de dizer, mas ele podia ter ido lá e cancelar, dizer, não, judeu não, aqui é só os indianos, escolha aí, quem vocês querem falar? Ganesh, nós vamos falar de Buda, nós vamos falar de Krishna, escolham quem vocês querem falar, né? Então só os Vedas é que são importantes, o resto a gente cancela. Não, né? Ele foi universalista. Kardec diz a mesma coisa. E aqueles que também pensarem que só os livros canônicos, digamos assim, do Espiritismo que são importantes, também estão equivocados. Porque o próprio Kardec, ele reconheceu que ele era incapaz
de acumular, de assimilar todo o conhecimento que estava sendo revelado. Portanto, ele cria uma biblioteca espírita que contém livros de outras religiões, livros de ciência, livros de filosofia, e ele convoca os espíritos a julgarem o espiritismo com o olhar crítico da ciência. Quando o conhecimento da ciência se mostrar mais salutar, mais verdadeiro, mais próximo da verdade do que o espiritismo, sigam a ciência. Isso ainda não aconteceu. Mas é um excelente exercício de crítica que nós devemos nos colocar adiante. Então, o que é ser um bom espírita? É ser, antes de mais nada, alguém capaz da crítica, como dizia Sócrates. Mas a crítica primeiro a si mesmo. Reconhecendo que nada se sabe e, portanto, precisa-se buscar o conhecimento. Precisa-se estar atento. O conhecimento que se aprende pelo amor. O conhecimento é o amor. Filosofia. Amar a sabedoria. Amar o conhecimento ao Pai, ao autoconhecimento e ao próximo. Né? Nessa trindade que faz a grande matriz da espiritualidade terrena. Para que nós possamos compreender que o nosso caminho é a busca. O nosso caminho não é um local fixo. O nosso caminho não é um manual. O nosso caminho não é uma verdade acrisolada, fechada. Nós não estamos aqui para levantar tábuas da lei e julgar qualquer outra pessoa ou nos aprisionarmos a esses códigos de conduta. Nós estamos aqui para aprender errando com o amor e com a fraternidade. Na graça de Deus.